família, minha casa é tua, Senhor. Compreendo mais e mais, tua graça tudo faz. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Vamos cantar mais uma vez? Renova minha família, minha casa é tua, Senhor. Compreendo mais e mais, tua graça tudo faz. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Bom dia, minha gente. Uma alegria imensa estarmos aqui. Podemos sentar, por favor. Obrigado, queridos. Podemos nos sentar. Nós vamos dar continuidade ao nosso dia, tratando deste tema tão importante, tão querido de todos nós, que é a nossa família, a família de cada um de nós. Quando a gente diz, renova a minha família, essa expressão ela é muito linda, porque nós estamos nos voltando para Deus e pedindo que Ele renove, então, a família. Entretanto, eu digo com propriedade, não é? Eu digo, renova a minha família. E isso significa muito. Significa que cada um de nós toma a família em suas mãos. Isso é simplesmente sensacional. A gente não deseja somente que a nossa família seja renovada. A gente quer dizer, Senhor, renova a minha família, a minha casa. Quem ama a família? Nem precisei perguntar, diga eu, né? Mas eu vou dizer de novo que fica bonito. Quem ama a família, levanta o braço e diga eu. Então, com seu braço erguido, diz assim, Senhor, renova a minha família. Senhor, renova a minha família. Minha casa é tua, Senhor. Renova a minha família, Senhor. Porque a minha família pertence a Ti. A Tua graça tudo faz. Compreendo mais e mais que és Tu, Senhor, que renova a minha família. E aquilo que eu não posso, Tu podes. Renova minha família, minha casa é tua, Senhor. Compreendo mais e mais, tua graça tudo faz. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Vamos aprendendo essa canção? Renova minha casa é tua, minha casa é tua, Senhor. Compreendo mais e mais. Tua graça tudo faz, tua graça tudo faz. Aquilo que eu não posso, aquilo que eu não posso, Deus pode. Vamos rezar com esta canção algumas outras vezes. Vamos ter como base a palavra de Deus. Durante este dia, a partir exatamente desta experiência de sermos colocados nas mãos de Nossa Senhora, como acabamos de fazer, vamos tomar a palavra de Deus e vamos buscar fazer um itinerário para que nós nos coloquemos diante desta ação renovadora de Nosso Senhor. Quem aqui crê que, de fato, Nosso Senhor está renovando a sua família? Isso, levanta o braço, teve gente que fez até assim, ó. Eu creio que Nosso Senhor está renovando a minha família. Agora, pode baixar o braço, obrigado. Agora, pensa junto comigo. Não é verdade que, muitas vezes, nós não sabemos como nos colocar nesta ação de Deus em nossas casas? Porque são realidades bem exigentes. E a gente, o que faz? A gente, porque a gente crê na graça de Deus, a gente então pede a Deus que Ele venha e nos
socorra, e socorra a nossa família, e socorra a nossa casa, e haja dentro de nossa casa. Entretanto, imagino que você concorda comigo, entretanto, nem sempre nós sabemos como nos colocar dentro de nossas casas, neste movimento da ação de Deus. Somos pessoas diferentes dentro de nossas casas, vivemos realidades diferentes, são pessoas que a gente ama muito, mas lá em casa, cada um é de um jeito. É ou não é verdade? Então, nós vamos buscar fazer neste dia um itinerário que nos ajude a, de um lado, vamos pensar assim, né? Com a mão direita, a gente diz: Senhor, renova minha família. Mas não é só uma ação que a gente vai fazer com a mão direita. É muito difícil a gente trabalhar usando uma mão só. A gente vai usar a mão esquerda para dizer assim: Senhor, me ajude a ficar no meu lugar, nesta tua ação, renovando a minha família. Preste atenção nessas duas realidades. Uma realidade, vamos pensar assim, a mão direita. Ou vamos pensar num caminho que é melhor. Vamos pensar no pé direito. Com o pé direito, Deus age na minha casa. E eu digo: Senhor, renova a minha família. Vamos dizer? Senhor, renova a minha família. Com o pé esquerdo, para fazer uma caminhada, a gente vai dizer: Senhor, me ajude a que eu fique no meu lugar. Senhor, me ajude que eu fique no meu lugar. Isso, eu falei meio atrapalhado, não é? Mas vamos dizer bonito: Senhor, me ajude para que eu fique no meu lugar. Pensa junto comigo, porque é tão importante que a gente, iluminado pela palavra de Deus, a gente pense como a gente coloque o nosso pensar, as engrenagens do nosso pensamento. Até aqui, nós penso que estamos de acordo, não é? Nós queremos que o nosso Senhor renove a nossa casa, a nossa família. E Ele realmente age porque Deus é bom e nos ama. Entretanto, de outro lado, a gente não sabe muito bem como se posicionar. Parece que a gente, então, acaba atrapalhando, talvez, um pouco, o modo da graça de Deus agir. A gente se apressa em falar, é ou não é? É, sim, todo mundo está muito tímido, mas é verdade. A gente se apressa em falar. A gente se apressa em julgar, é ou não é? E aí, a gente se apressa também em sofrer, em se desesperar. Se a graça de Deus demora, ela ali está concordando comigo. E é verdade, porque eu também sofro isso. Se a graça de Deus demora, o que a gente faz? Pode falar bem alto aí. Que bonito a gente ser sincero assim, né? Se a graça de Deus demora, a gente... Ai, meu Deus, a gente sofre. Então, pensando nessas duas realidades, eu gostaria de compartilhar uma coisa bem bacana que Eliana e eu aprendemos. Tome aí a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 19. É um trecho do Evangelho muito conhecido e muito amado de todos nós. A maioria de nós gosta muito. Então, Lucas 19, a partir do versículo 1. Ok? Quem não trouxe a Bíblia, acompanhe com atenção. A Sagrada Escritura diz assim: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado... Todo mundo já conhece este rapaz aqui. Chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava saber quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque Zaqueu era de baixa estatura. Zaqueu correu adiante, subiu a um sicômoro, subiu numa árvore, não é? Para ver Jesus, e quando ele passasse por ali, vou repetir que eu li muito mal, ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam:
Ele vai hospedar-se em casa de um pecador, falando de Jesus, não é? Que estava indo para a casa de Zaqueu. Zaqueu, entretanto, presta bem atenção nisso, Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, reconstituirei o quádruplo. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus, e é um trecho da Sagrada Escritura, que ele é bastante conhecido, perfeito? Quem já escutou esse trecho antes na vida? Todos nós, não é? Vamos prestar atenção num aspecto tão importante deste acontecimento entre Zaqueu e Jesus, que vai nos conduzir ao modo de a gente se colocar dentro de nossas casas. Lembra sempre das duas ações, uma ação, a graça de Deus. Então eu peço, Senhor, renova a minha família. E de outro lado, cá estou eu, para me colocar nessa ação de Deus. Muitos de nós nos sentimos sozinhos em casa. Muitos de nós, a gente pede a graça de Deus, e a gente precisa, inclusive, compreender que a graça de Deus, ela age nos corações de modo diferente. É ou não é? A gente concorda com isso, mas isso é muito duro. Mas nós não temos controle sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela age nos corações do modo como deseja agir, porque é Deus mesmo agindo. Entretanto, a graça de Deus, ainda por cima, ela age nos corações a partir do acolhimento de cada pessoa, e depois a partir da resposta de cada pessoa. E muitas vezes, nós nos atrapalhamos inteiramente, quando o assunto é a renovação da nossa família, porque nós queremos quase que ser Deus nessa situação. A gente quer quase dizer como é que a graça de Deus deve agir, não é verdade? Então vamos lá conversando um pouquinho mais. Você já viu que eu gosto de conversar, não é? Quem está disposto aqui a conversar comigo? Beleza, então vamos conversando. O que aconteceu lá em Jericó? Ai, Nossa Senhora dos Esquecidos. Tem tido Nossa Senhora de tudo, né? Nossa Senhora das Dores, tem que ter dos esquecidos também. Nossa Senhora dos Esquecidos! Rogai por mim. O que aconteceu lá? Zaqueu queria ver Jesus. Perfeito. Muito bem. E o que aconteceu depois disso? Nossa, vocês estão rápidos, já estão na árvore e tudo mais. Não, vocês estão fazendo um resumo muito, muito rapidão. Existia lá em Jericó um moço chamado... Quem era Zaqueu? Era um cara querido na população, ou era aquele sujeito que a gente olhava e dizia: você não presta, miserável. Quem era Zaqueu? Cobrador de imposto. E Zaqueu, ele tinha uma característica especial. Qual era? Zaqueu baixinho. Sabia que Jesus ia chegar aonde, hein? E aí o que Zaqueu fez? Por que ele subiu na árvore? Opa, por que ele subiu na árvore? Isso, porque tinha uma multidão, ele queria ver Jesus. Agora imagina só, um cara que era conhecido, era cobrador de impostos, era baixinho, correndo no meio do povo para tentar ver Jesus. Zaqueu pulando, e as pessoas olhando, talvez até julgando um pouquinho o pequenino Zaqueu, não é? Que esse rapaz... A gente, na nossa maldade, vou falar de mim, não vou falar de você, não. Eu, na minha maldade, tem certas pessoas que chegam em determinados ambientes que eu digo assim, o que está fazendo aqui? Imagino que olharam para Zaqueu também. Entretanto, o que Zaqueu fez? Estou nem aí. Zaqueu o que fez? Subiu numa árvore para... Eu vou perguntar de novo, que eu quero que isso fique bem gravado no meu e no seu coração. Zaqueu subiu numa árvore para quê? Para ver Jesus. Beleza. O que diz então a palavra de Deus a partir de agora? Pegue aí, por favor, o versículo 5. Porque o versículo 4 eu vou ler dizendo: Zaqueu correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. O versículo 5 diz assim: chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu-o.
e disse-lhe, 2 pontos. Eu digo que você repete, legal? Ixi, que legal feio. Vamos de novo. Vocês prometeram que ia conversar comigo, né? Eu digo que você repete, porque a palavra de Deus não é mágica, mas ela é viva. E ela produz em nós o que está escrito nela. Por isso que a gente quer gravar a palavra de Deus. Então eu vou dizer, chegando Jesus àquele lugar, Nossa Senhora dos distraídos agora, né? Rogai por nós. Hoje eu vou rezar uma ladainha pelo vídeo. Vai anotando aí, pessoal. Ladainha criativa da TV século 21. Eu digo e você repete. Sumiu agora aqui. Calma, que as palavrinhas estão voando aqui. Vamos lá, gente. Chegando Jesus àquele lugar. E levantando os olhos. Viu-o. E disse-lhe. Vamos ficar só disso aí. Gente, entre agora comigo no que está acontecendo agora. Jesus entra em Jericó. Passando ali no meio daquela multidão, Jesus, levantando os olhos, olhou para Zaqueu. Vamos pensar um pouquinho no impacto daquele olhar de Jesus sobre Zaqueu. Um homem que estava ali morrendo de vergonha, porque era de baixa estatura, porque era alguém que não tinha o apreço de ninguém. E Jesus passa ali naquela multidão, porque era uma multidão, e aí Jesus levanta os olhos e olha para Zaqueu. E ali foi o primeiro encontro. E a gente às vezes passa pela palavra de Deus, e talvez porque a gente tenha pouco acesso, ou a gente não reze com a palavra de Deus, pode ser que a gente perca esses detalhes que são tão importantes. Jesus olhou para aquele homem. Quem é Jesus, meus irmãos? Jesus é Deus. Jesus que levanta os olhos e olha para cima, quando na verdade nosso Senhor existe para ser olhado. Nós é que devemos levantar os nossos olhos para ver Jesus. E ali Jesus levanta os olhos e olha Zaqueu. Pensa nesse olhar. No olhar de Jesus sobre Zaqueu, era Deus. E nós sabemos como o nosso Senhor agia. Nós sabemos que quando nosso Senhor tocava, Ele curava. Nós sabemos que quando nosso Senhor falava, a sua palavra tinha poder. E ali nosso Senhor, em primeiro lugar, olhou para Zaqueu. E ali naquele olhar, a primeira experiência de Zaqueu. Porque Zaqueu não era um ninguém, mas Zaqueu era um homem desprezado. Zaqueu era um homem publicamente conhecido de uma ação que era julgada pela comunidade naquela época, naquela circunstância. Então Jesus, chegando àquele lugar, levantando os olhos, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Aqui nós temos uma das coisas mais extraordinárias nesta passagem. Vamos ver se você conseguiu captar. O que aconteceu aí de extraordinário? Nós já sabemos desse impacto de Jesus, que olha para Zaqueu. E depois Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou comer um cuscuz lá na sua casa. O que tem de extraordinário aí? Ninguém tinha apresentado os dois, minha gente.
Jesus entrando em Jericó, não é que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, tem um baixinho lá, um Zaqueu, que está louco para ver o Senhor. Se ele subir na árvore, dá uma olhada para ele, que ele vai ficar contente, segue em frente, que está tudo bom. Ninguém tinha apresentado. Pela graça de Deus, Jesus sabia o nome daquele homem. O que isso, e a gente já pode entrar nessa realidade, não é? O que isso tem a ver com a minha família, a sua família, e com o tema desta primeira pregação, que é a salvação entrou na minha casa? É que esta experiência que nosso Senhor concedeu a Zaqueu, é a experiência que eu e você precisamos conceder à nossa família. A sua família precisa de você olhando para ela. A sua família precisa que você repouse o seu olhar nela. Antes de qualquer outra coisa. Ontem eu estava em São Paulo, na casa de um amigo, e nós estávamos comentando, não é? Como está sendo difícil o modo como as pessoas estão se cumprimentando, são cristãos. Deixa eu ir bagunçar um pouquinho aqui. Na igreja mesmo, né? O padre diz assim, né? O amor de Cristo, a gente responde, o amor de Cristo nos uniu. Aí o padre diz o quê? O padre diz o quê, gente? Que a gente tem que saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Um amigo meu ontem, ele comentava comigo assim, que ele não está dando mais conta, porque as pessoas estão dizendo assim: paz de Cristo, 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 sei lá, gente. E eu estou decidido, cuidado comigo na missa hoje, estou decidido a fazer assim: pai de Cristo, se a senhora olhar para outro lugar, eu vou apertar sua mão bem forte. Porque a gente não se olha mais. Mas a senhora olha sim, eu sei. Somente que nós não nos olhamos mais. A mulher não olha mais para o marido. E não gasta tempo no olho do marido. O marido não olha mais no olho da esposa. Lembra que o brilho continua o mesmo, a cor continua o mesmo, mas o formato do olho mudou um pouquinho. E a gente se sente tão amado quando alguém nos olha nos olhos, não é? Os pais não olham mais nos olhos dos filhos. E aí que loucura, não é? A gente quer dizer: Senhor, renova a minha família. Mas a gente não olha nos olhos de quem a gente tanto ama e deseja ver renovada. A gente não tem muito tempo para isso. A gente tem uma pergunta para nosso Senhor. A gente quer dizer assim: Senhor, o que é que eu faço para renovar minha família? Mas por trás desta pergunta, a gente está desejando um botão que a gente possa apertar, ou que alguém vai dizer para a gente assim: faça isso que dê certo. Ou pior ainda, quando a gente encontra alguém que diz assim: eu tenho uma oração que resolve. Reze assim, 7 dias. E nesses 7 dias você não precisa olhar para a sua família. Nesses 7 dias você não precisa nem perdoar ninguém. Nesses 7 dias nem perca tempo brincando com seus filhos. Basta o poder dessa prece. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Jesus age. Jesus nos convida para que a gente entre nesta experiência que Ele concedeu a Zaqueu. Por favor, dá uma olhada nos olhos de quem está do seu lado. Se for da sua família, melhor ainda. O mais interessante, sabe o que é? É que não disse que era para falar. Mas a gente tem tanta dificuldade, tanta resistência, que a gente, nossa, vou olhar para você agora, né? Ele está dizendo que é para olhar, então estou te olhando. E aí, tá bom, será que já passou? Pelo amor de Deus, não aguento mais. Por favor, pregador, aí você. Se a câmera tiver, né? Pior ainda. Se eu e você não concedermos à nossa família essa experiência de amor, deixa eu voltar para lá, senão depois o padre Eduardo vai brigar comigo. E a irmã Luísa também. E os câmeras também, mas eu vou me aquietar aqui. O que vocês estão achando dessa conversa? Posso ir por aí? O grande impacto de Zaqueu foi o olhar de Jesus sobre ele. E depois Jesus diz o nome dele. Jesus deu identidade a ele.
Era alguém, e não importa se Zaqueu fez certo ou fez errado, era alguém que era amado por nosso Senhor e por Ele olhado. Mais lindo ainda é que logo depois que acontece isso, Zaqueu deve ter tremido ali naquela árvore, quando Jesus disse: Zaqueu! E Zaqueu disse: minha Nossa Senhora, quer dizer, não falou isso não, mas alguma coisa ele falou. Zaqueu disse: ai meu Deus, ele sabe meu nome. Zaqueu então desceu às pressas, na verdade ele deve ter despencado daquele sicômoro. E o que foi que Zaqueu fez? Eu estou perguntando a você, o que foi que Zaqueu fez? Calma lá, antes não, segura um pouquinho. Zaqueu desceu, e enquanto acontecia esse movimento de Zaqueu descer e falar, e para junto de Jesus, porque Jesus disse: desce daí que eu vou comer na sua casa. As pessoas murmuraram, não é? As pessoas reclamaram, as pessoas disseram: olha aí, vai comer na casa de um pecador. E Zaqueu passou pelo meio daquela humilhação toda, e Nossa Senhora, já sou baixinho e agora passa esse vexame todo. E Zaqueu então se aproxima de Jesus, e Zaqueu ali do lado de Jesus, em pé, diante de nosso Senhor. O que é que Zaqueu faz, gente? Olha aí na sua Bíblia, que eu vou olhar na minha. Como a palavra de Deus é maravilhosa, não é? Versículo 8, Zaqueu, entretanto, quer dizer, não obstante aquilo que ele estava passando naquele momento, Zaqueu, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. O que aconteceu com Zaqueu aqui nesse momento? Eu sei que foi a salvação que entrou na casa dele, mas vamos ser um pouquinho mais concretos. O que aconteceu com Mateus nessa hora? Uma mudança de vida. Excelente. O que aconteceu? Uma conversão. O que aconteceu? Um arrependimento. O que aconteceu? Ele concretamente pegou e disse: Senhor, eu vou pagar o que eu devo. Se eu devo alguém, eu vou pagar até 4 vezes. E pode ser até que Jesus tenha dito para Zaqueu: Zaqueu, eu não te olhei nem chamei o teu nome para dizer que você tem que fazer essas coisas. Eu só te chamei aqui para dizer que eu te amo. Mas o que aconteceu com Zaqueu? Aconteceu que Zaqueu, sem que Jesus precisasse dizer para ele o que ele tinha que fazer, Zaqueu resolve se colocar em dia com quem? Com ele mesmo. Porque Zaqueu sabia que ele agia mal. E colocar-se também em dia diante de Deus. E por que Zaqueu fez assim? Zaqueu fez assim por conta daquela olhada lá no sicômoro. Porque esse homem olhou para mim. Esse homem disse o meu nome. E ali caiu a ficha. E aí Zaqueu entendeu. Zaqueu foi iluminado pelos olhos de nosso Senhor. Zaqueu foi iluminado pela palavra de nosso Senhor, dizendo o nome dele. E nosso Senhor não disse para ele: Zaqueu, desce daí e vem acertar a sua vida com Deus. Zaqueu, desce daí e vem pagar aquilo que você deve. Zaqueu, desce daí e venha se converter porque você é um ladrão. Foi assim que nosso Senhor fez? Nosso Senhor olhou e disse: Zaqueu, desce depressa. Aliás, é bom separar esses dois momentos, eles são maravilhosos, não é? Porque nosso Senhor levantou os olhos, olhou para Zaqueu, e a primeira ação foi o olhar. Nosso Senhor hoje, que deseja renovar na sua família, e que deseja tanto entrar nessas realidades próprias da sua casa, que fazem também você sofrer, e você deseja tanto que muda, nosso Senhor está lhe convidando a dar um passinho atrás, porque talvez você já tenha se arvorado muito naquilo que precisa acontecer com a sua família, e você ainda, provavelmente, não deu para a sua família a experiência que Jesus está dando a Zaqueu. Que experiência é essa? Olhe para a sua família. E não é somente um olhar qualquer.
Observe os seus. Esposa, olha para o seu marido. Olha para ele, dando para ele dignidade, dando para ele importância. Maridos, olhem para as suas mulheres, dizendo para elas que elas são amadas e que elas têm lugar em seu coração. Pais, olhem para os seus filhos, porque nós não temos mais nos olhado. A gente conversa, mas a gente não se olha. A gente não se contempla. A gente não se admira. E a gente não concede ao outro uma experiência do amor a partir do olhar. E aí, para dizer o nome de alguém desta forma, a gente de fato precisa fazer este lindo exercício. A sua família precisa de você, olhando para ela, amando sua família explicitamente. Ah, mas eu queria que tanta coisa acontecesse na minha casa. A minha casa precisa ser renovada. A minha casa precisa ser renovada porque lá falta fé. A minha casa precisa ser renovada porque lá falta perdão, falta reconciliação. A minha casa precisa de Deus porque os dramas de nossas famílias são gigantescos. Ontem eu comentava com o padre Eduardo coisas que eu pensava que nunca ia acontecer, nem com o meu vizinho, hoje acontece dentro da minha casa. E imagino que você também experimente a mesma coisa. Não é verdade? Então a gente se angustia porque a gente deseja a renovação da nossa família, entretanto, a gente não sabe como se colocar. E hoje esta palavra de Deus que nós estamos trazendo, deseja iluminar a minha vida e a sua vida, para que você se coloque diante dos desafios maiores da sua vida. Zaqueu precisava de quê? De que Zaqueu precisava? Precisava de Deus. Zaqueu precisava se converter. Zaqueu precisava parar de roubar. Zaqueu precisava restituir às pessoas aquilo que ele tinha roubado. E em nenhum momento nosso Senhor disse a Zaqueu. Isso é maravilhoso. Em nenhum momento nosso Senhor disse: Zaqueu, você está errado, Zaqueu. Muda de vida. Mas nosso Senhor foi lá e deu uma pancada de amor em Zaqueu. E Zaqueu se viu então iluminado por aquela experiência do olhar de Jesus, e de Jesus que chama ele pelo seu nome, e Zaqueu não dá conta de tão forte que é aquela experiência, e então, consequentemente, Zaqueu resolve dar os passos que ele precisa dar. Zaqueu resolve fazer aquilo que ele precisa dar. O seu filho, a sua filha, antes de mudar o comportamento, o seu filho, antes de deixar de ter aquela prática específica, de deixar de beber, ou de deixar de fumar, de deixar de andar com as pessoas que não devem, antes disso, a sua filha precisa de você, olhando para ela e dando para ela um nome e o significado para você. Porque uma vez que é assim que nosso Senhor age, por que nós inventamos de agir de um modo diferente? Isso também tem uma razão. Nós queremos agir de um modo diferente por causa da nossa autossuficiência. Porque eu me considero melhor do que os outros. Porque eu considero que a minha família precisa de Deus. E eu já tenho a minha experiência com Deus e eles precisam me ouvir, porque em algum modo, em algum lugar dentro de mim, eu me considero alguém que tem algo melhor que eles não têm. Entretanto, não é assim que Deus pensa. Entretanto, não é assim que Deus age. E depois, neste movimento, nós temos uma terrível tendência a sentenciar as pessoas em nossas casas. Quem presta, quem não tem jeito. E aí a gente olha para as pessoas e diz: esse aí não tem jeito. E muita gente deve ter olhado para Zaqueu, dizendo que ele não tinha jeito. Tudo indica, não é por conta do ofício que ele tem, tudo indica que Zaqueu já era um homem maduro, porque diz que
No início aqui diz que havia um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Zaqueu não somente recebia os impostos, não é? Ele era muito rico e ele era o chefão, ele era o chefe dos recebedores dos impostos. Que pela graça de Deus, ele procurava ver quem era Jesus. E é isso que Zaqueu procurava, encontrar Jesus. E nosso Senhor surpreende Zaqueu. E Zaqueu, portanto, iluminado pela graça de Deus, Zaqueu resolve fazer tudo aquilo que ele precisava fazer, tudo aquilo que ele tinha que fazer, sem precisar que nosso Senhor lhe dissesse o que tinha que fazer. E isso diz respeito a todos nós, porque em casa nós falamos muito, quando entramos nesse desejo que a gente tem, de que os nossos filhos, a esposa, o marido, venham para Deus. É ou não é verdade? A gente fala muito. Pode ser até que tenha acontecido que você tenha até ferido pessoas por conta disso. Não é verdade? Palavras que foram colocadas naquele momento que não foi adequado. Aquele comportamento que, ao invés de atrair a sua família para Deus, você acabou se comportando de um modo que sua família, vendo o seu modo de comportar, ela não entende a fé que você celebra. Porque embora você esteja aqui, embora você participe da Santa Missa aos domingos, e talvez até mais vezes durante a semana, talvez você seja tida como uma pessoa religiosa dentro de sua casa, mas você ainda não olhou para os da sua casa. Quando Jesus olha para Zaqueu, Jesus está elegendo Zaqueu. Jesus está dizendo que ele é importante. Entendam, tinha uma multidão. E entre aquela multidão, Jesus, que é Deus, ergue os seus olhos, quer dizer, uma coisa maluca, absurda. Jesus ergue os seus olhos e olha para Zaqueu. E nesse olhar, Zaqueu se sente o como? Como é que Zaqueu se sente? Vamos pensar um pouquinho no modo como Zaqueu se experimenta nesse olhar? Vou repetir para você ir pensando junto comigo, que é tão bonito a gente pegar a palavra de Deus e a gente ir trazendo para a nossa mente, não é? Porque é um lugar muito importante de nossa conversão. Então, eu repito, nosso Senhor olha para Zaqueu, e como é que Zaqueu se experimenta naquele lugar, naquele momento? Como? Valorizado, amado, acolhido. Experimenta a gratuidade de Jesus, quer dizer, está me olhando de graça, né? O que mais? Jesus, ele se experimenta sem ser julgado, quer dizer, sem o peso, não é, dos seus atos. O que mais? Uma alegria que nenhum dinheiro no mundo é capaz de comprar. Tem uma coisa muito linda nisso aí, minha gente, é que Zaqueu se sentiu identificado. Como se o nosso Senhor estivesse aqui, no meio de todos nós, e o nosso Senhor fosse até você. E identificasse você. E essa palavra identificar é muito bacana, porque vem de identidade, não é? Nosso Senhor considerou Zaqueu alguém, uma pessoa com quem ele estava. Uma pessoa diante dele. E daí o mais importante, nosso Senhor não precisou dizer nada do que ele devia fazer. Zaqueu, iluminado pelaquela experiência, tomou as providências e se colocou em dia consigo mesmo e com Deus. Esta é a Renova a Minha Família que precisa acontecer em sua casa. Vamos caminhar ainda durante o dia, mas hoje, mais do que nunca, vamos pedir a graça de Deus para que, chegando em casa, e desde já a gente vai cultivando isso no coração, nós ofereçamos para aqueles que estão dentro de nossa casa, em primeiro lugar, um olhar que dê para a pessoa acolhimento, uma alegria que não tem preço, identificação, valorização, gratuidade.
E chame seu filho pelo nome. E olhe para ele, e ele vai se assustar e vai dizer: papai do céu, o que você quer comigo? Eu vou dizer: não, filho, estou só olhando para você. Mãe, chega em casa e olha para sua filha. E fica olhando para ela. E ela vai dizer: mãe, fala logo. Fica com essa cara aí ridícula olhando para mim. E você vai dizer: filho, eu estou te olhando. Está sujo, tem remela? Entendeu? Para que, dia após dia, esta experiência, ela vá se tornando uma experiência tal qual Zaqueu teve. Feche seus olhos um pouquinho. Se coloque na presença de Deus. Renova minha família, minha casa é tua, Senhor. Compreendo mais e mais, tua graça tudo faz. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Renova minha família. Renova minha família, minha casa é tua, Senhor. Compreendo mais e mais, tua graça tudo faz. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Quero ouvir você cantando. Renova, renova. Minha casa é tua, minha casa, Senhor, compreendo, mas tua graça tudo faz, aquilo que eu não posso, Deus pode. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te peço a graça que esta palavra me traz. Realize em mim, Senhor, pondo agora em mim, em meu coração, o teu Espírito Santo, para que na minha casa eu seja o teu olhar, a tua palavra, a tua presença, porque a tua graça, Senhor, tudo pode, e aquilo que eu não posso, tu podes. Obrigado, Senhor. Vamos cantar. Renova, renova minha família,